Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre médiuns e mediunidade, ou mediunidades e médium, né? Como preferir. Para falar sobre esse tema, primeiro nós vamos falar o que é ser médium, né? Médium é um termo criado ou trazido por Allan Kardec, que significa medianeiro, né? Aquele que faz o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Então, o médium é aquele que consegue trazer informações do plano espiritual para o plano físico. Muitas pessoas pensam que médium é somente aquele que ouve, vê, né, ou incorpora um espírito. Não. Todos somos médiums. Por que todos somos médios? Porque todos somos influenciados. Foi feita uma pergunta, Allan Kardec fez essa pergunta para os espíritos que o auxiliaram na construção, vamos dizer assim, né, do Livro dos Espíritos. Uma das perguntas é se os espíritos influenciam a nossa vida. E o Espírito da Verdade, ou aqueles que fizeram, né, o Livro dos Espíritos, eles disseram que os espíritos, sim, nos influenciam. E muito além disso, muitas vezes são eles que vos comandam. Essa foi a palavra deles. Percebamos que a palavra comandar, é uma coisa muito séria. Quando ouvimos a palavra comandar, pensamos muitas vezes naquela questão do fantoche, onde a linha está aqui na minha mão, comandando um boneco. Ou o robô, onde eu programo um robô e esse robô obedece à minha programação, eu comando. Porém, sabemos nós que somos seres inteligentes. Nós temos alma, né? Estamos num corpo físico e temos alma e espírito. A alma é a nossa personalidade agora. Vamos dizer, só para diferenciar, né? A alma é a nossa personalidade agora. O espírito em si é o arcabouço, a quantidade, o arquivo, né? Vamos dizer assim, de todos os conhecimentos e de todas as personalidades que já vestimos até a vida atual. Então hoje, a minha personalidade, Daniel, ela traz traços de outras personalidades, de várias vidas que eu tive até agora. E por aí vai, eu vou criando outras personalidades e outras almas. Entende? Eu nunca, não vou nem dizer nunca, né? Talvez um dia. Mas muito difícil eu colocar o conteúdo inteiro do meu espírito na minha alma. A minha alma vem com uma parcela do conteúdo que o meu espírito tem. O que isso significa? Que se eu, por exemplo, hoje a minha alma tem um conhecimento de 20% de biologia, pode ser, tá? Que o meu espírito tenha mais 30, 40% lá. Arquivado. E eu só consigo botar para fora, aqui no plano material, esses 20%. Isso eu falei numa questão de conhecimento, mas podemos falar na questão de virtudes e negatividades. Então eu posso ter, hoje em dia, eu colocar para fora 20% de orgulho, eu posso ter 30, 40 arquivado lá. Mas por que acontece isso de eu colocar só 20 para fora? Porque se eu for trabalhar todas, se Deus, a espiritualidade, o todo, chame como quiser, se fosse permitido que eu trabalhasse, que eu viesse colocando toda a carga do meu orgulho, da minha raiva ou da minha indiferença, arrogância, etc.,
para fora, se permitisse que eu viesse com tudo isso, seria mais difícil eu trabalhar, mais difícil eu evoluir. Então, existe uma permissão que você vem com pouquinho, de pouquinho, para parceladamente você vá evoluindo nesses níveis. Por isso que a evolução é muito difícil. Ninguém vai evoluir hoje nessa vida. Devemos sempre persistir na evolução, mas não acredite que você já vai sair daqui um Buda. Ah, mas Buda conseguiu. Buda alcançou o Nirvana, etc. Buda já era alguém que já devia ter trabalhado, já era um espírito bem iluminado ao reencarnar aqui. Tanto é que ele não demonstra na sua caminhada nenhum traço de negatividade. Desde novo ele sempre aceitou e foi de acordo com o ritmo. Então ele já era um espírito que já tinha se trabalhado interiormente em outras vidas. Essa última vida dele, ele conseguiu alcançar. Última entre aspas, tá? Mas voltando à questão da mediunidade. Falei de alma, falei de espírito, falei que somos influenciados. Ou seja, a todo momento está vindo na nossa mente pensamentos que não são totalmente nossos. Podem ter um traço de coisa realmente só minha. Mas esse pensamento é ampliado pela espiritualidade, positiva ou negativa, a partir do que eu queira me ligar. Então, opa, eu tenho opção? Tenho. A minha escolha. Eu quero me ligar no bem? Eu trabalho para o bem? Ou eu me deixo levar pelo impulso negativo? Se eu me deixar levar pelo impulso negativo, espíritos negativos vão ampliar esses impulsos em mim e eu vou agir conforme, muitas vezes, o que eles querem. Se eu priorizar o bem, espíritos bons vão ampliar esse bem em mim e juntos vamos trabalhar para o bem. Juntos. Eles não vão me comandar, porque o bem ele respeita a sua liberdade. Mas sozinho, ninguém está. Por quê? Ninguém está sozinho. Já sabemos que tudo é energia, todos estamos conectados. Não tem como estar sozinho. Não tem como o meu pensamento não reverberar, não bater no outro, naquele que está na mesma sintonia e afinidade. É como eu tacar duas pedras numa bacia d'água. Tem como você impedir que as ondas se choquem? Não tem, só se você botar uma barreira. E não existe barreira nesse sentido espiritual. A natureza faz isso. A natureza espiritual, a nossa natureza, faz que as afinidades entrem em contato para o bem e para o mal. Então, estamos sendo influenciados. Mas eu falei da influência por outras inteligências desencarnadas. Existem também as influências por energias que não são necessariamente inteligências, não são espíritos desencarnados. São as chamadas egrégoras. Já falamos de egrégora aí no nosso canal, vamos repetir de uma forma mais resumida. O que é egrégora? Egrégora é a psicosfera, vamos dizer assim, de um ambiente mental e emocional de um ambiente. Então, se eu estou numa casa onde tem muita briga, a egrégora dessa casa vai ser envolvida na energia da briga, na energia da discordância, da raiva, etc. Se eu estou num ambiente onde tem amor, o ambiente vai formar uma atmosfera, que chamamos de psicosfera, onde tem amor. E essa energia pode também ampliar algo que já tenha em mim, entende? Positivamente ou negativamente.
sem necessariamente ter uma outra entidade desencarnada, uma outra inteligência a fazer isso. Então, a todo momento estamos sendo influenciados e colocando para fora as decorrências dessa influência. Isso torna todos médiuns, mesmo aqueles que não acreditem, mesmo aqueles que são de outras religiões, que não entendam sobre mediunidade. Todos somos médiuns porque estamos sofrendo essa influência e estamos colocando para fora, ou seja, manifestando no plano físico essas influências. Isso é mediunidade natural. Isso acontece naturalmente. Ora, eu não estou sendo intercâmbio, mesmo que eu não entenda sobre mediunidade, que eu não saiba que isso é assim, que eu acho que é só meu mesmo, porque a maioria das pessoas acham que os impulsos e se deixar levar pelos impulsos é coisa só dela. Então eu acho que é só meu mesmo e não entendo sobre o mundo espiritual. Mas mesmo assim, essa pessoa está sendo influenciada e está botando para fora. Uma conversa entre dois amigos, né? E essa conversa acaba os dois criando uma ideia nova. Ah, a ideia foi minha. O outro, não, a ideia foi minha. Que nada, a ideia foi de um conjunto maior do que eles dois. Um conjunto que estava além do plano físico. Porque eles podem ter tido um princípio de ideia, essa ideia pode ter sido ampliada pelo plano espiritual, e eles colocaram para fora, e hoje em dia estão brigando para ver quem é o dono da ideia. A ideia veio filtrada do plano espiritual. É uma manifestação mediúnica, olhando por esse ângulo. A briga de um casal ou de qualquer pessoa, né? A briga dentro de casa. Estamos discutindo, aí a pessoa fala uma coisa, aí vem na ideia de eu botar o dedo na ferida e lembrar uma coisa do passado e eu falo, e a pessoa fala, e um joga na cara do outro, aquela briga vai se inflamando. Essa briga pode ter começado com uma coisa pequenininha, só que do lado de lá, espiritualidades negativas ou energias egrégoras vão ampliando e fazendo buscar nos seus arquivos certas lembranças para que você use como um contra-ataque. Então, é uma manifestação espiritual. É uma manifestação mediúnica. Porém, mediunidade natural. Diferente da mediunidade ostensiva. O que é ser médium ostensivo? O médium ostensivo ele já tem uma sensibilidade maior de identificação do que é realmente uma coisa espiritual e ele consegue controlar, consegue colocar para fora, emanar essa comunicação de uma forma mais intensa. Então, por exemplo, vamos dizer uma pessoa que não é espírita, não tem ligação nenhuma, é um ateu. Mas essa pessoa entra no ambiente, ela consegue sentir que esse ambiente, de repente, uma casa que tem muita briga, como eu usei no outro exemplo. Esse ateu, ele é sensitivo, mas ele não se liga a religião nenhuma, mas ele consegue identificar, opa, essa casa tem muita briga. Tem alguma coisa aqui que está me dizendo que essa casa é a chamada intuição, né? Ele consegue captar, interpretar de uma forma melhor essa questão do mundo espiritual. As energias e as consciências. Muitas pessoas conseguem ver, ouvir, aí são coisas mais intensas. Então se chama mediunidade ostensiva. Porém, todos são médios, como eu disse, entende? Então existem os médios naturais e os médios ostensivos. Então, falamos sobre mediunidade e médios, né? Mas existe uma diferença. Mediunidade com Jesus ou mediunidade
para o bem. A pessoa, quando ela já tem uma consciência de que ela é médium e já tem fixado nela essa realidade do mundo espiritual, muitas pessoas estão num caminho onde trabalham com a mediunidade, mas estão ali por uma brincadeira. Estão ali para receber em troca, porque já perceberam que muitas vezes ficam tensos internamente ou têm algum problema. E quando vão para uma sessão mediúnica ou para um trabalho independente de religião, saem dali melhor. Porque há um trabalho energético, né? Onde elas se equilibram mais facilmente. Se voltam ao equilíbrio mais facilmente. Então, às vezes, a pessoa está com uma dor, uma tensão, seja lá o que for, aí vai num centro ou numa igreja, aí tem lá, recebe o espírito, ou tem suas visões, ou expressa sua mediunidade, e conseguiu entender que com isso ela sumiu a dor, sumiu a tensão. Por quê? Porque o contato mediúnico mais intenso, o contato com as energias de espíritos um pouco mais elevados, um pouco, porque nem tanto, não são espíritos ainda totalmente puros, nem todos. Então, o contato com essas energias faz com que o seu campo, a sua energia, e energia já estudamos isso, é junção de pensamento, sentimento e emoção, faz com que as suas energias se equilibrem um pouco. E aí some todas as impressões sobre todas as questões, acabam sumindo. Fora aquelas coisas que são mais intensas, que estão mais enraizadas. Mas o trabalho mediúnico trabalha primeiro o próprio médium, equilibra, auxilia primeiro o próprio médium, como se desse um banho ali e tirasse algumas sujeiras, não todas. Então, existem médios que trabalham em busca disso. Existem médios que trabalham, já acreditaram que, já na cabeça deles, eles acreditam que, não, vou trabalhar para o espírito vai me ajudar na minha vida, eu vou de repente ganhar na Mega Sena. Não é por aí. Trabalhar no bem vai te trazer benefícios. Sim. Mas também não é por aí. Vai nos trazer benefícios para nos dar mais facilidade de trabalhar no bem. Mais ainda. Trabalhar no bem, os espíritos não vão saciar os seus desejos nem as suas vontades. Fazer você ficar rico, fazer você ter o amor da sua vida ou ganhar um emprego da sua vida. Não é por aí. Algumas coisas você precisa trabalhar em você primeiramente. Então, puxamos aqui um link para falar de uma frase bíblica, né? Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo será lhe dado, né? Vamos dizer assim. O reino dos céus e sua justiça significa que devemos estar ligados primeiramente com a nossa intenção em trabalhar o nosso lado espiritual, antes de pensar no lado da riqueza, no lado do prazer, etc. Trabalhar o lado espiritual não é trabalhar dentro dessa ou daquela religião. Trabalhar do lado espiritual, primeiramente, é buscar a sua, vou usar essa palavra, a sua santificação, a sua purificação interior. Como eu vou buscar isso? Através de disciplina. Como eu vou trabalhar isso? Através da disciplina no dia a dia. Ora, se eu sei que eu não posso ampliar em mim a raiva, então eu tenho que aprender a engolir sapo, aprender a trabalhar a minha raiva, a olhar certas situações de um outro ângulo, não só da minha forma fixa de pensar. Eu tenho que buscar o equilíbrio em mim. Assim, com a vaidade, com o egoísmo, com a ganância,
com orgulho, e N coisas, com a sexualidade. Tem que buscar esse equilíbrio em mim, tem que me auto-observar, me auto-analisar, para ver qual lado eu estou desequilibrando e buscar o equilíbrio. Caramba, eu fico muito agitado, muito nervoso quando alguém me olha torto. Então eu vou começar a olhar de outro ângulo. Pô, a pessoa tá me olhando assim, não é porque tá me achando feia, não. A pessoa tá me olhando assim por causa... De repente, ela gostou de mim. Então você tem que buscar modos diferentes de pensar, porque aquele modo que você está pensando está refletindo em você e fazendo colocar para fora algo negativo. Então você tem que buscar um modo de pensar diferente. Ah, na padaria veio faltando o troco, veio faltando um dinheiro de troco. Em vez de eu pensar assim, pô, aquela caixa lá, sacana ela, tava de malandragem, quis me roubar. Em vez de eu pensar primeiramente isso, mesmo que isso esteja muito na minha cabeça, eu vou pensar primeiro que ela esqueceu. Porque se eu pensar que ela estava me roubando, isso vai mexer em mim como? Botando para fora uma raiva. Melhor pensar, não, ela esqueceu, vou lá, voltar, vou conversar e tal. Então tudo é questão de jogo de cintura, principalmente com você mesmo. Primeiramente e principalmente com você mesmo. Então, a mediunidade para o bem, ou com Jesus, ela vem através do equilíbrio, do autoequilíbrio, para utilizar isso a favor, primeiramente, do próximo, em auxílio do próximo. Jesus disse assim: Filho do homem não veio para ser servido, e sim para servir. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Então, juntando isso ao primeiro ensinamento, né, onde eu falei que devemos buscar primeiro as coisas de Deus, né, e tudo mais será acrescentado. Então, se eu busco as coisas do céu, as coisas de Deus, primeiramente tem que buscar a servir, amar ao próximo primeiro. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro é o próximo. Primeiro não é nem a pessoa em si, a individualidade, mas eu tenho que pensar no amor, no ato do bem, independente de quem seja que está lá recebendo. E isso vai voltar para mim no tempo certo. Eu não devo ficar logo também querendo que volte. Devo somente pensar em fazer, em servir, em auxiliar. Servir, vamos abrir um outro espaço. Servir não significa ser capacho de ninguém. Não significa deixar ninguém pisar em você. Servir é fazer o bem dentro do seu limite. Deus não está pedindo que ninguém se torne um missionário, não. Deus não pede isso. Deus não quer que você se esforce para e comece a tomar chibatada a fim de ser um missionário. Se você tem no seu coração vontade de ser um missionário e você sabe que consegue administrar as coisas que vão ser decorrentes dessa vida, beleza. Porém, no dia a dia, Deus quer que você se equilibre e busque o bem 24 horas por dia. Então, a mediunidade com Jesus é assim. Você sabe que você vai fazer o bem e muitas pessoas vão ser ingratas. Você sabe que você está fazendo o bem no sentido físico e no sentido espiritual, porque você, o médium, principalmente o ostensivo, aquele que trabalha numa casa espírita ou espiritualista, ele sabe que ele está fazendo bem não só para a pessoa física que está ali, mas também no plano espiritual para vários desencarnados. Ele está fazendo bem quando ele se equilibra, porque ele está servindo de filtro para energias que estão em desequilíbrio. Energias essas que podem ser egrégoras
ou não, podem ser consciência. Então eu sou médium ostensivo, vamos dizer assim. Entrei numa casa onde tem muita energia de briga, né? Ao sentir essa energia, se eu mentalizar e trabalhar criando um ambiente positivo, como eu sou um médium ostensivo, significa que a energia em mim ela está mais intensa. E eu consigo trabalhar isso de uma forma mais intensa. Então eu vou servir de filtro, harmonizando aquele ambiente. Quando uma entidade em sofrimento se aproxima de mim, em vez de eu me deixar levar por ela e manifestar o que ela está sentindo, se eu mentalizar e buscar o equilíbrio em mim, esse equilíbrio vai respingar ou refletir nessa entidade, equilibrando-a também. Eu não preciso estar dentro de um centro. Posso estar num ônibus, estou no ônibus em pé, o ônibus cheio pra caramba, suando, todo mundo suando. Eu começo a sentir aquela energia de angústia que veio do nada, entre aspas. Veio do nada, aquela energia de angústia, de raiva. Ou uma coisinha que aconteceu pequenininha, de repente a energia, a emoção, o sentimento cresceu de uma forma tão rápida. E eu já sendo um médium experiente, opa, isso que tá ampliando muito essa sensação em mim, isso aí ou é um espírito ou é uma energia do ambiente, uma egrégora. Se eu identificar que é um espírito, beleza. Se não, eu posso pensar que é um ou outro. Independente do que seja, eu vou fazer uma oração, eu vou trabalhar isso em mim. Eu vou começar a lembrar, por exemplo, tô sentindo raiva. Então eu começo a lembrar de cenas da minha vida que despertaram amor em mim. Eu lembro daquele dia lá com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu filho. Tá? E isso vai trabalhando dentro de mim, tirando aquele sentimento de raiva e trabalhando e fazendo crescer um outro sentimento, no caso, positivo. E aí tudo vai se acabar. Eu vou trabalhar tanto o plano físico meu, das minhas emoções, quanto o plano espiritual, da energia daquele ambiente, da energia que seja de uma outra entidade ou até de uma outra pessoa, porque eu posso estar sentindo o reflexo da energia de uma outra pessoa. Entende o que eu estou falando? Então o médium com Jesus, o médium para o bem, a todo momento vai ser dado a oportunidade de trabalho a ele. Por quê? Porque vivemos num mundo conturbado, então vamos ter trabalho. Agora, existe o médium que é ostensivo e quer usar para o mal. Então esse médium ele vai pensar em se dar bem. Não, eu vou usar, vou conversar com as minhas entidades para mim ganhar dinheiro. Eu vou enriquecer em torno desse movimento. Então eu vou usar uma técnica de passe, uma técnica disso, daquilo, para, através daquela técnica, eu arrecadar. Eu vou usar uma consulta de evidência, uma incorporação onde eu peço, a entidade pede várias coisas. E com isso eu vou ganhar dinheiro. Eu não estou nem aí se a pessoa quer o mal ou quer o bem. Eu não estou nem aí para educá-la, para ensiná-la. Eu só quero trabalhar e ganhar. Então, o médium, sem disciplina, que não está afim de trabalhar para o bem, vai trabalhar dessa forma. Quando você trabalha para o bem, você prioriza a educação do paciente. Então, se o paciente vem para você com um problema, vamos dizer que é um paciente com problema de gastrite. Só que essa gastrite, ela tem uma ligação com uma ansiedade muito grande desse paciente e com a aproximação de um espírito também ansioso que esse paciente em outra vida distratou ou teve algum caso com esse espírito. Então a gastrite, ela é só uma pontinha do iceberg. O problema está muito além, está na ansiedade que está na própria pessoa
e está no reflexo desse outro espírito que está agarrado com aquela pessoa ali, porque essa pessoa fez mal para ele em outra vida. O que é que o médium que trabalha para o bem vai fazer? Eu posso não necessariamente falar para essa pessoa que tem um espírito agarrado com ela. Posso trabalhar esse espírito mentalmente, à distância, né? Através do passe, mas eu tenho que falar, eu tenho que educar essa pessoa dentro da ansiedade dela. Ó, você tem uma ansiedade grande e tal, você é uma pessoa muito ansiosa e isso está refletindo dessa forma. Eu posso fazer uma técnica de passe aqui, isso vai te ajudar. Mas, para você resolver a fundo esse problema, você tem que também procurar um médico da Terra, um médico, mas também trabalhar em si a própria ansiedade. Se você não conseguir sozinho, tem que de repente buscar um psicólogo, etc, etc. Então eu tenho que conversar com o paciente. O médium, para o bem, ele prioriza a educação do outro. Por quê? A educação no sentido espiritual. Por quê que prioriza a educação no sentido espiritual? Porque eu quero que aquela pessoa seja livre, cresça, evolua. Você prioriza, quando você ama, você prioriza a evolução do outro. É como um filho. Um filho, o filho quer só curtir. Só que você olha e quer priorizar um ser humano livre, evoluído. Então você vai colocá-lo numa faculdade, numa escola, etc. Um técnico, alguma coisa, no curso. Mas o filho não quer. Para ele, o que você está fazendo é ruim. Só que você, como ama, como prioriza o bem, você não está se importando com o que ele vai achar. Você está se importando com o caminho para a evolução dele. Então, se a pessoa, o paciente, chegou para o um médium que trabalha com Jesus, e esse médium já equilibrado, já bem experiente, e você percebe que a pessoa está com um problema na sua vida ou na saúde decorrente de uma raiva. Então você vai trabalhar, vai conversar com essa pessoa, vai fazer palestras onde essa pessoa esteja, né? Vai conversar com essa pessoa em relação à raiva para que ela trabalhe a própria raiva. A ganância, o orgulho, a vaidade, sexualidade desequilibrada, independente do que seja, você tem que educar não, né? A pessoa só se educa se ela quer, mas você vai ter que falar, pelo menos, para auxiliá-la a se reeducar. Que muitas vezes a pessoa está tão presa nos próprios sentimentos e se acha tão certa que ela não enxerga esse lado negativo. Lembra quando Jesus falou assim, hipócritas, sepulcros caiados? Na Bíblia, Jesus não foi totalmente bonzinho com as palavras. Muitas vezes ele falou, hipócritas, raça de víboras. Por que ele falou? Sabe por quê? Porque a pessoa precisa, de vez em quando, de um chacoalho, precisa escutar para acordar. Porque senão ela vai estar tão hipnotizada no mundo dela que ela se acha certa. Então isso, o médium que trabalha com Jesus, trabalha para o bem, tem que aprender a ter um olhar voltado para a psicologia espiritual da coisa. O médico que trabalha de qualquer jeito, sem intenção de ser para o bem, ele vai querer ganhar. Ele vai usar a mediunidade dele para o que tiver que usar. Ele vai pisar no outro, se for possível, para ele ganhar. Porque ele não tem tantos escrúpulos assim. Ele vai trabalhar com entidades que muitas vezes se fazem passar de entidades boas, mas vai trabalhar para ludibriar. Então, existem diferenças de médios. Basta você escolher qual caminho que você deve, que você quer
tomar. Mediunidade para o bem ou a mediunidade para o mal. Quando você está trabalhando dessa forma, sem se preocupar com nada, você também está trabalhando essa mediunidade. Porém, você não está evoluindo. Então muitas pessoas vão dizer assim, mas trabalhar para o bem é muito difícil, porque a gente sofre pra caramba. E quem trabalha para o mal tá só ganhando, só se dando bem. Sim, é verdade. Por quê? Porque quem trabalha para o mal, ele está realmente fazendo circular as energias dele, mas ele não está evoluindo. Ele vai ter ganhos materiais, porque vivemos num mundo onde o mal ainda ganha muito espaço. Ora, não precisa ser um espírito, uma pessoa encarnada. Se você falar para ela assim, olha só, vem para cá que você vai trabalhar fazendo a coisa certa, o bem, só que você vai sofrer pra caramba. E se você colocar na opção, mas você pode ir para cá, ó, aqui você vai ficar rico, você vai fazer coisa errada, tá? Mas vai ficar rico, etc, etc. Você vai fazer coisa errada, mas ninguém vai te descobrir, você não vai ser preso, vai ser nada, tá? Então, você vai fazer coisa errada, mas você vai ficar rico, vai ter prazer na sua vida, vai conquistar o que você quer. A pessoa vai preferir o mais fácil. E isso existe em todas as religiões. Existem aquelas religiões que estão dizendo que estão trabalhando para Jesus, porém estão sugando das pessoas e fazendo com que as pessoas se tornem mais gananciosas e queiram crescer fácil, etc. Quando não foi isso que o próprio Cristo ensinou. Então, para falar de médios e mediunidades, hoje nós falamos dessa forma, é uma conversa, né? Mas é uma conversa que espero ter ajudado a muitos. Qualquer pergunta, deixe nos comentários. Qualquer tema para que nós possamos abordar, também deixe nos comentários. Muita paz a todos.